estamos entrando em contato com o Dr. Marcelo Aguilar Puzzi, né, um dos maiores especialistas nessa área, ele é cardiologista. Já está conosco, o Dr. Marcelo já está conosco, né? Bom dia, Isso. Dr. Marcelo Aguilar. Bom dia, padre. Tudo Bom bem, dia a todos senhor? os ouvintes. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E só para quem estiver acompanhando agora, nós estamos entrando no Instagram, no YouTube e tudo mais, só para dizer que nós estamos com o Dr. Marcelo Aguilar Puzzi, é um dos maiores especialistas nessa área, cardiologista, né? Então, o senhor entende tanto do coração físico, como também do coração, como podemos dizer assim, do coração sentimental, do coração espiritual, de tudo, né, doutor Marcelo? Porque tem que entender, não tem? Um pouquinho Porque a gente tem muitas que vezes, entender, sim. porque às vezes o problema não está no físico, né, no orgânico, está num outro coração que tem que o doutor, no caso do senhor, tem que saber entender isso para falar para o paciente, né, para recomendar o melhor possível para ele, não é, doutor Marcelo? Com certeza. Às vezes o paciente ele acha que está com algum problema orgânico, alguma coisa deficitária ali no coração, no seu funcionamento, mas às vezes é mais emoção, às vezes é mais a parte espiritual mesmo que está bem resolvida. Você tem razão, às vezes a gente tem que lidar com algumas situações desse tipo, sim. Agora, esses corações que estão subindo, faz bem para o nosso coração, não faz, doutor Marcelo? Com certeza, é gostoso, né? Você vê que cada vez mais tem mais Então, coração. então mande bastante coração para nós, que nós gostamos, né? Nós estamos aqui com o maior especialista em coração. Doutor Marcelo, deixa o senhor à vontade, viu? Que isso, eu agradeço, tá muito legal essa comunicação que a gente está tendo aqui junto com o Instagram, com o Facebook. Eu acho que isso vai levar mais informações e uma informação contínua, né? Porque ela fica mantida nas redes sociais. Sim, sim. Inclusive, doutor Marcelo, se alguém quiser ouvir essa nossa conversa em um outro momento, é só entrar no YouTube e colocar Desteu FM, pronto, já aparece ali. Olha que coisa bacana. Isso é muito bom. Então, hoje a gente queria conversar um pouco, falar com nossos colegas aí, com nossos amigos, principalmente nossos pacientes, sobre a insuficiência cardíaca, né? A gente comentou semana passada de doença coronariana, né? Tivemos um óbito de uma colega de vocês aí. E assim, a gente queria falar um pouco de insuficiência cardíaca. O que seria insuficiência cardíaca? Muita gente acha que isso é uma doença curável, acha que isso é uma doença que pode se deixar, passa desapercebido. E muitas delas é causada por fatores de risco muito simples e fáceis de ser resolvidos. Por exemplo, a hipertensão arterial mal resolvida, mal controlada, ela causa insuficiência cardíaca. A diabetes mal controlada causa insuficiência cardíaca. Excesso de peso, paciente com sobrepeso, obesidade, também causa insuficiência cardíaca. Alguns vírus, né, vamos colocar até mesmo o coronavírus, mas a maior parte deles são outros vírus, o vírus sincicial respiratório, uma virose mesmo, ele pode causar insuficiência cardíaca. E o que é isso? É quando o músculo do coração, mesmo ele tendo suprimento adequado de sangue, ele tem a sua função prejudicada, porque o músculo ele começa a ser modificado de uma forma que entram substâncias ali, que são os colágenos, e esse colágeno não faz a ação do músculo cardíaco. E aí o músculo acaba ficando mais dilatado, às vezes, por isso que o pessoal fala que quem tem insuficiência cardíaca é o coração inchado, mas isso não é uma verdade absoluta, porque tem insuficiência cardíaca em que o coração é pequeno e a massa do músculo ela é tão grossa, cheio de entremeios complexos ali, que faz com que a função de batimento não seja adequada. Então, na maior parte das vezes, né, ela tem seu volume do coração bastante aumentado. Então, é aquela queixa do consultório. Falaram que o meu coração é inchado. Então, não é bem assim, o coração inchado, né? O coração está com algum déficit e ele acabou aumentando o seu volume. E aí a gente tem que entrar em alguns parâmetros, né? A gente tem que olhar o tamanho do paciente, altura, peso, a caixa torácica desse paciente, para ver se ele está verdadeiramente aumentado mesmo esse coração. E aí a gente faz aquela pergunta, será que eu tenho como resolver isso? Será que eu tomo um remédio, como eu trato um antibiótico e já acaba e resolve? O tratamento ele é contínuo, ele não deve ser parado, interrompido de forma alguma. E muitas das vezes os medicamentos eles são trocados no meio do tratamento. Então, como algumas pessoas falam, poxa, mas eu estava tomando tal remédio e eu fui com outro médico passou outro remédio.
Mas exatamente isso é normal, isso acontece e esse é o tratamento de ciência cardíaca. Ele é prolongado até o resto da vida, até o final de tudo que a gente possa conhecer. Então, o ciência cardíaca é quando o músculo não bate adequadamente, ele não batendo, ele não leva sangue para as partes nobres, que é o cérebro, para as próprias coronárias do coração, para a parte renal, para a arte ocular, os olhos. Então, isso faz com que nós tenhamos alguns déficits, especialmente na perna, fica inchada, às vezes o abdômen incha. Então, a ciência cardíaca é uma doença crônica de tratamento contínuo e não tem medicamento que trata e resolva de uma vez só. Sim. Então, inchaços na perna, abdômen, problema, pode ser o coração, então, doutor Marcelo? Isso. Muitas das vezes o inchaço nas pernas, a maior frequência do inchaço das pernas são doenças vasculares, né? Que são a má circulação do sangue ali na região das pernas. O paciente fica muito tempo de pé, ou teve algum trauma, ou pacientes que têm uma idade muito avançada e as varizes, as veias mesmo, acabam ficando com dificuldade para movimentar o sangue. E a outra causa bastante frequente é insuficiência renal crônica. Quando o rim não atua adequadamente, ele não consegue levar o líquido para fora. E outra causa é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca ela deixa as pernas, ambas as pernas, assim, bem inchadas, principalmente a parte do tornozelo. O paciente fica com falta de ar. Então, antes de ter inchaço nas pernas, ele já tem um sintoma de falta de ar. Então, o inchaço das pernas vem depois do inchaço da falta de ar. E ele limita suas atividades diárias porque o coração não está adequado para levar o sangue onde todo o organismo necessita. Doutor Marcelo, o coração ele tem que ter um ritmo normal. Não pode ser nem mais nem menos, é isso? Exatamente. Essa pergunta é bem legal porque essa semana veio um paciente, ele é atleta, é um rapaz bastante ativo, ele faz corridas diárias de 14 a 21 quilômetros. E ele veio perguntar para mim porque o eletrocardiograma dele mostrava uma frequência cardíaca de 34. Aí você fala, normalmente é 60, né, a média, né, dos pacientes, e o dele era 34. Tá assustadíssimo, né, um rapaz novo, muito inteligente. E eu cheguei e falei para ele, mas qual que é o problema de estar com 34? Ele falou, não, doutor, vai parar meu coração. Então, não é isso, dependendo de cada paciente. Como ele era atleta, cada batimento do coração dele equivaleria a 3, 4 do nosso, porque ele tem uma eficiência muito maior. Diferente da insuficiência cardíaca, em que eu preciso de 100, 120, 80, 90 batimentos, porque a eficiência do músculo é muito ruim. Então, aqueles pacientes que têm a frequência cardíaca muito alta constantemente, a gente tem que reavaliar, porque ou ele está tendo alguma dificuldade no coração ou outros órgãos que estão comprometendo e necessitando de mais sangue para a periferia. Então, ele tem essa oscilação, sim, de acordo com o paciente e a atividade que ele exerce. Doutor Marcelo, é interessante o senhor tocar naquele fato que eu contei para o senhor quarta-feira passada. Terça-feira passada, morreu a Lídia Colombo, aqui de Apucarana, trabalhou 54 anos na catedral aqui de Apucarana, e foi um infarto. Então, a irmã dela, a Landa, chamou os médicos chegaram, mas não deu tempo. Agora, ontem, doutor Marcelo, ontem, quem morreu foi a Landa, com o mesmo problema, infarto. É possível isso? A irmã dela, ela foi, inclusive, foi sepultada às 17 horas. Então, a irmã dela, a Yolanda, a irmã dela agora teve um infarto recentemente, né? Agora, deu tudo certo a nossa comunicação? Isso, deu. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Então, agora foi a irmã dela, a Yolanda Colombo, aqui de Apucarana também, porque as duas moravam sozinhas, as duas irmãs, né, numa casa, e agora, ontem, depois, ao bem dizer, na missa de sétimo dia, e morre a irmã com infarto também. É uma doença, interessante isso. É bastante interessante, é uma doença bastante preocupante também. Eu posso dizer aqui, hoje a gente vai ter uma reunião agora, daqui a pouco, relacionada a justamente isso. Essa semana, nos últimos 10 dias, aqui em Curitiba, principalmente a região metropolitana de Curitiba, englobando com Ponta Grossa, Guarapuava, Telêmaco Borba, essa região toda aqui, a gente teve um aumento muito grande de casos de infarto e outras doenças relacionadas a acidente vascular cerebral e tumores cerebrais. Foi tão grande o aumento desses casos
que superlotou todos os hospitais. Para você ter uma ideia, ontem eu conversei com um regulador de Curitiba, eles estavam com Sim. um chamado em média de 35 a 40 chamados em média para atendimentos. Ontem foi para 90 atendimentos. Então todos os hospitais ficaram superlotados, a gente teve que fazer alguns ajustes aqui dentro da Santa Casa, mas a princípio deu tudo certo. Aí essa sua pergunta, será que isso é possível, uma paciente que é prima, parente, muito próxima, em um tempo muito curto, né? Uma irmã dela, em um tempo muito curto também ter o infarto? O infarto ele tem vários fatores, né? E um deles é a genética. A genética, o estilo de vida, a alimentação. Então tudo isso pode fazer com que a pessoa, ela estando junto no mesmo ambiente, ela tenha os mesmos fatores que a outra tinha também. E aí no período de estresse, que né, no período da irmã, de uma forma súbita como foi a semana retrasada, ela tenha evoluído com o aumento da adrenalina corporal por estresse, não dormindo adequadamente, ou fazendo uma alimentação pior do que ela fazia anteriormente, e junto com todos os fatores que ela já tinha, que a irmã provavelmente tinha também, ela possa ter levado a um infarto. Isso é comum, não é algo que a gente deixa de ver, por isso que quando a gente fala, se você teve alguém na família, e isso está dentro dos guidelines, quando a gente vê história familiar positiva para a doença coronariana, é um fator de risco importante que a gente tem que levar em consideração. Então ela entra dentro das estatísticas sim, por isso que todos que têm alguém que já infartou, teve algum problema cardíaco, tem que procurar o seu cardiologista. Sim, sim. Doutor Marcelo, são 9h02, o senhor tem mais alguma coisa para falar? Pode ficar à vontade. Eu acho que somando esses dois temas que a gente falou semana passada e essa, a gente falou sobre o infarto, né? A gente falou sobre doença coronariana, esses casos súbitos que acontecem no dia a dia aí, que a gente acaba ficando bastante preocupado. E esse caso de insuficiência cardíaca que eu comentei hoje. São doenças muito comuns, são as principais, vamos dizer assim, hoje no dia a dia de um consultório médico da cardiologia. E a gente tem que sempre lembrar, são doenças crônicas que têm que ser tratadas diariamente, que tem que ser feita controle com medicação, controle com o seu cardiologista, muitas vezes controle até com o seu educador físico e com o seu fisioterapeuta, caso necessário. Então, eu deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Continue seus acompanhamentos, não deixe e não subvalorize a doença que você tem. Então tá bom, eu quero avisar você que sintonizou a Rádio Desterro agora, você que está nos acompanhando, ou alguém porventura que está nos acompanhando agora na mídia social, eu dizer para você que nós estamos com um dos maiores especialistas em coração, professor aqui da Uningá, em Maringá, e também diretor clínico do Hospital Memorial Uningá aqui de Maringá também, e agora gestor da Santa Casa aqui em Ponta Grossa, doutor Marcelo Aguiar Puzzi, cardiologista. Doutor Marcelo, eu sei que o senhor já falou que tem reunião, eu estou gostando tanto de ver coraçãozinho subindo aqui, que está fazendo tão bem para o meu coração, ainda médico cardiologista, mas eu acho que é bom a gente, então, né? Mas senão eu ia ficar aqui vendo esse coraçãozinho subindo, faz bem para a gente, né, doutor Marcelo? Isso é gostoso, é bom, é bom. E esse bate-papo sempre é mais gostoso, né? Sempre mais gostoso. Doutor Marcelo, então até quarta-feira que vem, tá bom? Até quarta-feira que vem, padre, até quarta-feira que vem, a todos os ouvintes também. Grande abraço. E nesse mesmo horário, para você que está nos acompanhando no Instagram, nesse mesmo horário, doutor Marcelo, nós vamos conversar um pouquinho aqui. Doutor Marcelo sempre trazendo um tema para nós, né, doutor Marcelo? Com certeza. Semana que vem vamos trazer um novo tema, a gente vai deixar já pré-agendado aí uma coisa bastante atual e interessante para nossos ouvintes.